Olá, meus amores, bom dia novamente, aos meus amigos queridos, tudo bom com vocês? Nossa live sobre o MEI, esclarecendo o que é o MEI, quem pode ser, como funciona, como abrir o CNPJ através do MEI. E aí eu tenho algumas perguntas aqui que já foram feitas antes da live. Quem tiver perguntas também, que entrar na live e quiser fazer perguntas, se tiver alguma dúvida sobre o assunto, também pode já fazer. Tem a caixinha da interrogação e pode mandar por lá ou pode mandar nos comentários que eu vou respondendo, tá? Eu vou fazer um teste aqui para verificar se eu consigo colocar a tela que eu quero, explicando com vocês como fazer o cadastro no MEI, né? Primeira coisa do MEI, o que é o MEI? MEI se chama microempreendedor individual. O governo fez para legalizar os trabalhos autônomos. Então, todo mundo que trabalha como autônomo, que tem uma profissão autônoma, pode se cadastrar e ser um microempreendedor individual. E aí vai ter o CNPJ e vai ter os benefícios, além dos benefícios jurídicos, né, da pessoa jurídica, também tem o benefício da Previdência Social. Então, como ele funciona? Para você se cadastrar no MEI, você precisa ter não pode ter uma renda superior a 80 mil. Na verdade, 80 mil por ano. Porque se a sua empresa, o seu negócio tiver mais de 80 mil por ano, aí você tem que ser cadastrado não como microempreendedor, e sim como ME, que é uma pequena empresa, né? E aí muda a tributação, você acaba pagando mais imposto. O que é bom para o autônomo MEI? Porque você paga a Previdência Social. Então, você não tem direito a fundo de garantia, porque fundo de garantia é próprio de trabalhador CLT, trabalhador que tem registro em carteira. Mas você tem a Previdência Social, que é o INSS, você recolhe o INSS, o que te garante uma aposentadoria e o que te garante também o auxílio-doença, auxílio-maternidade, uma aposentadoria por invalidez. Essa é a diferença. E a contribuição individual do INSS, para quem é cadastrado no MEI, também tem um valor muito menor do que o que paga avulso, essa previdência. Então, é assim, quando você se cadastra lá no MEI, você entra lá no site do governo e faz o seu cadastro no MEI, você passa a ter um CNPJ, você passa a ser uma pessoa jurídica. Como essa pessoa jurídica, você tem a obrigação de pagar mensalmente a contribuição do INSS, que é de 5%. Gira em torno de R$60. Eu sou cadastrada no MEI, eu estou pagando este ano R$61 precisamente, todo mês. Até o dia 20 do mês você tem que fazer o pagamento dessa contribuição e ela vai calcular para a sua aposentadoria. MEI não pode se aposentar por tempo de contribuição, MEI só pode se aposentar por idade. A sua contribuição tem que estar lá dentro dos 25 anos de contribuição, mas você tem que ter também a idade mínima para a aposentadoria. Então, diferente do CLT, o MEI não pode se aposentar apenas por tempo de contribuição. Isso é importante falar, porque se você trabalha com carteira assinada e você quer abrir o seu MEI, você também quer abrir o seu CNPJ, fazer o seu cadastro no MEI, o que isso vai impactar na sua vida? Se você está trabalhando atualmente e você perdeu o seu emprego e tiver o cadastro no MEI ativo, você não recebe seguro-desemprego. Porque o governo entende que você tem uma renda para se sustentar, então não precisa desse auxílio-desemprego. Então, quem tem trabalho com carteira assinada tem que pesar bem os pós e os contras de se abrir um MEI. Porque se você abre, você vai ter uma segunda renda. Então, se você perder o seu trabalho, o seu vínculo empregatício com a CLT, você não tem direito ao auxílio-desemprego. No entanto,
MEI, o profissional que trabalha como autônomo, que não tem vínculo nenhum com CLT, é aconselhável que você faça o cadastro, porque através dessa contribuição que você faz, além da aposentadoria, você também tem o benefício do auxílio-doença e o benefício do salário-maternidade no caso de você ser mulher. E isso te ajuda muito, porque você não sabe se vai ficar doente ou não. Então, é muito importante o bebê aqui presente na live. É muito importante que você pague essa contribuição em dia para que você tenha direito a esses benefícios. Como nós não sabemos o dia de amanhã, nós podemos ficar doentes, sofrer um acidente e aí não poderemos trabalhar para ganhar o nosso rendimento. Você tem essa ajuda do governo, ele te dá essa contribuição, esse auxílio durante este período de incapacidade, ou no caso da maternidade, você também tem o direito ao salário maternidade. Você que é mulher, são 4 meses de auxílio maternidade e é sempre um salário mínimo, independente, porque o MEI ele não é como a contribuição individual que você pode pagar mais para receber mais. Não, o MEI já é um custo fixo. Então, ele é contabilizado pelo salário mínimo. Você vai receber, em caso de auxílio-doença, de auxílio-acidente, de aposentadoria por invalidez ou salário-maternidade, um salário mínimo. Então, você tem que pesar muito essa importância. No entanto, os profissionais autônomos vale muito a pena porque é uma segurança. É uma segurança que você vai ter futuramente, caso seja necessário, e está contribuindo para a sua aposentadoria futura, né? Hoje em dia é muito difícil pensar em aposentadoria porque a gente não sabe nem quando vai se aposentar, né? Quem é novo não tem nem uma percepção de quando vai se aposentar, porque até lá tudo vai ter mudado. Mas quanto antes você começar a pagar a contribuição previdenciária, maior a sua chance de conseguir se aposentar com a idade que você necessita, né? No caso das mulheres são 62 anos e os homens 65 anos. E aí, o que mais a gente fala sobre o MEI antes de entrar no cadastro? Vou mostrar para vocês a telinha para subir com vocês quando for fazer o cadastro lá no site. Como funciona? É super simples. Eu iria trazer um contador para fazer essa live comigo, mas eu não quis trazer porque eu quero mostrar para vocês como é simples fazer esse cadastro, como é fácil, você pode fazer, você não precisa pagar para um contador fazer. Ele é totalmente acessível. Tá aqui, você pode fazer pelo celular, você pode fazer pelo computador, super fácil, em 5 minutos você faz o seu cadastro, não tem segredo nenhum. E o valor de R$60 não pesa para ninguém, então facilmente você vai conseguir pagar e vai conseguir contribuir para que na sua velhice, na sua aposentadoria ou no caso de um afastamento indesejado, você tenha uma segurança, você tenha uma renda ali já prevista em lei para você receber, né? Porque é muito complicado, hoje você está saudável, você está bem, mas amanhã você pode cair doente, ficar um tempo sem trabalhar, e aí? Como que vai surgir, né? Essa renda para você. E aí, o que acontece? Quais são os empecilhos para se tornar um MEI? Você não pode ser sócio de nenhuma empresa, nem ser dono de nenhuma empresa. Você só pode ter um CNPJ, você só pode se cadastrar no MEI uma única vez. Então, se você tem várias atividades, não é possível você fazer vários cadastros, é apenas um. E você pode contratar um funcionário, apenas um funcionário. Você entra lá no portal do empreendedor e faz o cadastro do seu funcionário, paga através do e-social. O seu funcionário, ele pode receber qualquer salário, não tem um valor específico, um valor mínimo de salário e nem uma função específica para o seu funcionário também.
Então, pode ser qualquer pessoa, inclusive uma pessoa da sua família. Mas, obviamente, você não pode colocar uma pessoa ali como seu funcionário e não pagar todos os direitos, todos os impostos que tem, que decorrem dessa contratação, porque tem os impostos também que você precisa pagar. E no caso de um funcionário, aí você precisa recolher o fundo de garantia para o seu funcionário. Então, você tem valores a pagar de impostos. É normal, como qualquer empresa contrata um funcionário. A diferença é que é apenas um funcionário que o MEI pode contratar. Você entra pelo portal do empreendedor e eu vou explicar para vocês direitinho como funciona. Você tem na sua cidade o Banco do Povo, que é a casa do empreendedor, todas as cidades têm, e que elas te ajudam a fazer o cadastro, te ajudam em qualquer coisa que você precise de auxílio, como o cadastro para emissão de nota fiscal, de inscrição municipal, inscrição estadual, tudo isso a Casa do Empreendedor vai te ajudar. Então, você tem também essa casa, né, essa instituição que te ajuda, além de fazer o cadastro, te ajuda com todas as outras dificuldades que possam surgir. E também o MEI pode fazer crédito. E é pelo Banco do Povo, você vai lá, faz o cadastro, eles analisam a sua proposta e você também tem a possibilidade de fazer um crédito. Tem vários valores, né? Você começa com um valor pequeno e vai subindo conforme você vai pagando. E o bom é que a taxa é bem pequena, é cabível, né? O que eu acho ruim, no caso do crédito do Banco do Povo, é que, por exemplo, você quer comprar, no meu caso aqui eu quero comprar a máquina de costura. Eu tenho que levar o orçamento para eles, das máquinas que eu quero comprar, da empresa, tudo, e eles vão me dar um cheque no nome daquela empresa para que eu vá comprar lá. Então, na verdade, ele não te dá o dinheiro para você fazer o que você bem entender, não. Você vai mostrar para eles qual é o investimento que você quer fazer e a partir deste investimento... Bom dia, Adri, tudo bem com você? Estamos falando aqui sobre MEI, você já é cadastrada no MEI? Adri. E aí você tem que fazer uma lista do que você vai comprar e eles vão te dar um cheque no valor específico que está aquele orçamento que você fez e para aquela empresa específica. Então, tem umas dificuldades aí para fazer o cadastro, o crédito no MEI. Não é muito simples, mas é possível, inclusive, comprar carro, você também consegue com desconto através do seu cadastro no MEI. E isso ajuda muito, porque as taxas diminuem muito quando se trata de uma pessoa jurídica, né? E o MEI, ele cabe várias atividades. Praticamente todos os trabalhos autônomos estão cadastrados no MEI. A Adriana ela da My Kids, está falando que ela é cadastrada. Você tem alguma dificuldade em relação ao seu cadastro no MEI? Ou você achou super simples? Foi você mesma que fez, contratou um contador? Porque o que eu estou falando aqui na live, que não precisa contratar um contador para fazer o cadastro. Você mesmo consegue fazer. Ele é um cadastro bem simples, bem fácil de fazer. E o pagamento também é bem simples. Você entra na página, imprime o boleto para fazer o pagamento, ou você pode deixar ele cadastrado como débito automático, e aí vai descontar lá todo dia 20 na sua conta. É muito simples, não tem segredo nenhum. Então, você não precisa de um gasto adicional para pagar para alguém fazer para você, porque é simples. E eu vou mostrar aqui para vocês como que funciona. Todas as atividades autônomas, elas têm... Não é fácil. Você mesma, ela está dizendo que foi ela mesma que fez. E aqui pelo site do Portal do Empreendedor, diz que tem mais de 450 atividades permitidas para cadastro no MEI. O que não é permitido cadastrar no MEI? Profissional liberal, médico, dentista, terapeuta, psicólogo, advogado, todos os profissionais liberais, porque eles têm uma categoria própria. Então, eles não podem ser cadastrados como MEI, né? Eles têm que se cadastrar na categoria própria deles. Aí, depois você foi no contador para entender mais, né? Às vezes a gente acaba se perdendo um pouco ali. Eu fui, quando eu tive uma dúvida, que eu tinha que emitir uma nota fiscal da prefeitura,
era uma nota municipal, eu fui na Casa do Empreendedor. Lá fica junto com o Banco do Povo. Eu fui lá porque eu não tinha o cadastro municipal e aí eles me ajudaram a fazer lá, né? Eles fizeram lá para mim o cadastro e aí eu consegui emitir a nota. Aí me explicaram tudo como fazer a nota. Você não precisa pagar pela nota fiscal, né? Quando você é MEI, você não tem essa taxa municipal para quando emite nota, o que é um benefício muito bom, porque é tudo legalizado e você não tem um custo para fazer. E aí eu fui lá na Casa do Empreendedor, fica aqui em Sorocaba, fica próximo do Shopping Sorocaba, na Álvaro Soares. E aí, vou falar aqui de como funciona a arrecadação. Você emite um DAS. O DAS é o Documento de Arrecadação do Simples Nacional, que é um documento uma arrecadação paga pelas empresas, né, do Simples Nacional. A taxa está hoje em torno de R$ 61,00 para comércio, indústria e prestação de serviços. Tem alguma diferença aí no valor em relação a qual tipo de atividade que você faz, mas é uma diferença pequena, em torno de R$ 2, R$ 3 de diferença. Então, eu vou passar o que eu pago, que é R$ 61,00 mensais. Aí você não tem custo nenhum para fazer esse cadastro, você tem a emissão do seu CNPJ, sem pagar nenhuma taxa, nenhuma tarifa, nada. E aí eu vou mostrar para vocês aqui que tem muita empresa, quando você joga lá no Google MEI, como fazer o cadastro no MEI, vai puxar algumas empresas aí que cobram para que você fazer esse cadastro. E se você não tomar cuidado, se você não entrar no site do governo, no site oficial, você corre o risco de pagar. Porque se você for iniciante, você nunca fez, você vai entrar na primeira página que aparece lá no Google, é de uma empresa de contabilidade que cobra para fazer esse cadastro. Só que quando você começa a fazer, você nem percebe que está fazendo no lugar errado. Você só percebe quando eles mandam um boleto. O boleto não é caro. Então, muita gente acaba pagando. Só que você está pagando para eles fazerem um cadastro para você que é de graça. Que o governo não cobra nada para fazer esse cadastro. Então, toma muito cuidado com isso, porque é de graça realmente. A única coisa que você vai pagar, tem um aplicativo também, né? Então, super fácil de fazer. Você pode jogar lá MEI no aplicativo, lá no seu celular, que você vai achar. Vai fazer pelo aplicativo, é muito fácil, não tem custo nenhum. O único custo que você vai ter é o da Previdência Social, que é o mensal de R$ 60,00 e só. E aí você vai ter os benefícios. E eu usei o meu benefício do salário maternidade quando o Leonardo nasceu. Também muito fácil de fazer. Entrei no site, lá coloquei o meu cadastro, né? Você coloca os seus dados lá, a sua senha, e aí você coloca que naquele período você está em licença maternidade. Você não paga essa tarifa de R$ 60,00 durante esse período, são 4 meses, e você faz o cadastro lá no portal do governo. E eu vou entrar com vocês pelo portal e aí ele vai para análise. Assim que é aprovado, eles te mandam um lugar, o banco onde você vai receber e a data que você vai começar a receber. Não foi demorado, para algumas pessoas é demorado. Na época que eu estava fazendo, eu vi muitos comentários sobre isso, falando que estava demorando. Tem gente que às vezes demora os 4 meses para receber, aí quando recebe tudo de uma vez. Mas tem gente que recebe rápido. O meu durou menos de 30 dias. Então é assim, quando o bebê nasce, você já faz automaticamente o cadastro, porque precisa da certidão de nascimento dele para fazer. Você entra lá, preenche todos os dados, escaneia a certidão de nascimento e manda para eles. E pronto, aí é só esperar a análise e as informações que eles vão te passar no próprio site. E eu vou explicar direitinho para vocês como fazer, mas os sites do governo, os aplicativos que o governo usa são muito simples, muito fáceis de usar. Então não tem dificuldade, não tem por que gastar dinheiro
com um contador ou com alguém para fazer para você, é só você entrar lá e ver que vocês vão tirar de letra, não tem segredo nenhum. Aí vamos lá. Aí as profissões que não podem. Me perguntaram na caixinha se servidor público pode. Pode, mas tem ressalva. O servidor público, ele tem que saber quais são as ressalvas que ele tem lá no trabalho dele para empresas. Por quê? Porque o governo vai entender que o quê? Você tem benefícios ali, você tem informações privilegiadas. Então, se você abre uma empresa, porque o MEI ele pode vender para o governo também. Então, se você é servidor público, você tem informações privilegiadas, você pode abrir um MEI que vá vender para o governo e aí você vai utilizar das suas informações. Então, ele se protege disso, desse risco, não dando a possibilidade a todos os servidores públicos de terem. Alguns têm, aí você precisa saber quais são as categorias que pode ter o cadastro no MEI. Aposentado também pode ter cadastro no MEI, desde que não seja aposentadoria por invalidez. Porque se for por invalidez, ele vai analisar se o trabalho que você faz não te impediria também de trabalhar oficialmente, formalmente, então a necessidade do benefício não seria válida. Então, somente no caso de invalidez é que o benefício seu corre um risco de ser cortado caso você tenha um cadastro. Agora, se você é aposentado por tempo de contribuição ou por idade, você pode sim fazer o seu cadastro no MEI se você quiser usufruir dos benefícios do CNPJ, né? Porque daí da Previdência Social não vai ter muita utilidade para você, porque você já está recebendo. Não vai acrescentar nada. Então, você vai fazer se você achar que é benéfico o CNPJ, ter um CNPJ, né? Ter uma atividade formalizada. O legal do MEI, desde o ano passado, você não precisa mais de alvará de funcionamento. Então, se você vai abrir uma lanchonete, se você vai abrir um salão de beleza, uma oficina de costura, você não precisa mais fazer todo aquele processo para um alvará de licenciamento. Por quê? Você já foi excluída dele. É lógico que você tem que respeitar todas as leis de sanitárias do seu município, né? Mas você não precisa mais fazer toda aquela burocracia para ter o alvará de funcionamento. Isso desde setembro do ano passado. Então, se você já tem um CNPJ antes de setembro do ano passado, é só entrar lá no site e pedir a dispensa do alvará. O que você precisa para fazer o cadastro? Seu CPF e o seu título de eleitor. Se você faz declaração de imposto de renda, eles vão pedir o número da sua última declaração de renda também. Se você não faz, não precisa. Acho que aqui eu já falei um básico aqui, né, do que é. Agora eu vou tentar mostrar a tela para vocês aqui no celular, vamos ver se vai funcionar, né? A tática de trocar aqui para poder mostrar para vocês como que é feito, como é simples. Vamos lá. Não, peraí. Deixa eu voltar aqui. Eu tenho que me lembrar como que faz esse processo aqui. Vamos vir aqui. Aqui. E aí. Dri, me diz se você tá vendo aí a tela. Eu tô mostrando para vocês aqui. Entrar, o site é o gov.br. E aí você vai lá onde está escrito empreendedor. Quero ser MEI, já sou MEI, crédito, você vai lá no Quero Ser MEI. E ali tem o Formalize, o que é um MEI, tem várias informações aqui para você ler, se ficar com alguma dúvida, direitos e obrigações. Você vai no Formalize-se e aí você entra no cadastro e lá no seu cadastro você vai colocar o seu CPF
e vai fazer o cadastro ali, e daí quando finalizar ele vai te informar o seu número de CNPJ e vai te dar o cartão CNPJ para imprimir. Quando você já é MEI, você vai entrar lá no pagamento de contribuição mensal. Bom dia! Cada chat, espaço criativo. E aí tem todas as informações aí para contratar empregado, para dispensa de alvará. Vamos entrar no pagamento de contribuição. Ele vai te dar o pagamento online, o débito automático, parcelamento, restituição, ajuda caso você tenha alguma dúvida. Tá vendo que aqui em cima na telinha eu entrei no site do governo, tem que ter o cadeadinho. Toma muito cuidado com isso. Se não tiver com aquele cadeadinho lá, não é um site oficial, não é um site seguro. E aí aqui eu vou gerar a minha DAS, né? Vou colocar o número do CNPJ, consulta extratos e pendências não tem, porque precisa do certificado digital, que também é super simples de fazer. Vou entrar aí no período de 2021, pode ver que já está pago, é lá o valor de R$61, vai vencer dia 22 de março, o meu. E o de janeiro já está liquidado, então tá tudo ok. Aí você coloca lá, você pode pagar online, você pode imprimir o boleto por aí. No meu caso, como é débito automático, se eu fosse tentar imprimir o boleto, ia falar que está cadastrado no débito automático. Quando você sai daquela tela, você entra na tela do Simples Nacional, que é da Receita. E nessa tela você cria o seu código de acesso, o seu certificado digital. Então você preenche ali para gerar o código e já anota esse código para não esquecer junto com o seu CNPJ, que você sempre que precisar vai usá-lo. Aí tem a atualização cadastral ali, quando você quer fazer alguma alteração na sua empresa, na sua atividade, que você tem uma lista enorme de atividades que você pode incluir. E aí aqui eu vou mostrar para vocês como que é o cadastro lá quando você vai fazer a sua declaração anual, que é completamente diferente da declaração de imposto de renda. Você só vai precisar preencher lá se é original ou retificadora, né? Se você está fazendo pela primeira vez, é original. Se você cometeu algum erro e precisa corrigir, você vai na retificadora. Você vai clicar lá, vai entrar nela e ele vai te perguntar o valor da renda bruta total. Você vai colocar lá a sua renda bruta. Se você trabalha com comércio ou se você trabalha com prestação de serviços, a lista de baixo é a prestação de serviços. Muito fácil de fazer, você coloca ali o seu rendimento, não pode passar de 80 mil, mas também não pode passar de 22 mil, senão você tem que declarar o imposto de renda. Então, coloque o valor ali até 22 mil, se passar de 22 você tem que fazer a declaração aí e a declaração no imposto de renda. Quem quiser ajuda para declarar o seu imposto de renda, deixa nos comentários, porque eu faço declaração também do imposto de renda e é super fácil também, não tem segredo nenhum, não precisa pagar 150, 200 reais para um contador para fazer. Se precisarem de ajuda, é só me falar, pode me mandar no direct. Eu faço imposto de renda há muitos anos de toda a minha família, não tem segredo, é super simples. É super fácil e você vai conseguir fazer até pelo celular, porque tem aplicativo do meu imposto de renda. Aí eu estou mostrando aqui para vocês a tela do que tem, se vocês quiserem dar uma olhada, www.gov.br, você vai lá no link do empreendedor, a Adri comentou, fez um comentário aqui super válido, que tem um aplicativo também. Então, o que é mais fácil ainda, joga MEI lá na Play Store, que você vai achar o aplicativo. Colocou, quero ser MEI, fez o cadastro. Qual é o melhor momento para se tornar MEI? Olha, o melhor momento é quando você resolver trabalhar com a sua empresa. Assim, o que eu fiz? Eu trabalhava num banco, então eu era CLT. Quando eu saí, eu poderia ficar até um ano sem fazer nenhum outro tipo de registro e sem ser o MEI. Porque a contribuição, quando você trabalha,
tem uma carência de 12 meses para você receber seguro, auxílio. Se você precisar, Deus me livre, se aposentar por invalidez, você tá dentro daquela carência de 12 meses. Depois desses 12 meses, o governo já não é mais responsável por você. Então, mesmo que você tenha trabalhado 10 anos CLT, se você ficar 13 meses, 1 ano e 1 mês, sem trabalhar, sem contribuir com a Previdência, ele não é responsável mais por você. Se você passou ali dos 12 meses e 1 dia, ele já não vai te ajudar, se você precisar, se você ficar doente, precisar de um auxílio doença. Então, ó, aqui tá voltando a telinha, para vocês verem, tá repetindo o vídeo. Então, vai acompanhando aí, tá um pouquinho rápido, mas dá para vocês terem uma base do que é o site, como ele é simples de se mexer. Aí, se surgir alguma dúvida, pode me perguntar que eu vou explicando para vocês, tá? Então, é assim, a partir daquele momento que você não tem mais carência do seu trabalho formal, você precisa ter uma proteção. E essa proteção é o MEI. Para você que é autônomo, essa proteção é o MEI. Então, se você trabalhou com carteira assinada, você pode ficar até 1 ano sem contribuir com a Previdência, que você tem essa carência do seu trabalho. Passou de 1 ano, faça o cadastro no MEI. Pague os R$60, porque você precisa ter uma segurança mínima, né? É um salário mínimo. O que o governo garante para o MEI, para o microempreendedor, é um salário mínimo. Mas é melhor um salário mínimo do que nada, porque quando você cai doente, você não sabe, não tem proteção nenhuma, né? Então, por isso é que é muito válido você fazer. A Adri tá dando bom dia, meninas que estão chegando. Ele está falando sobre MEI, muito importante. Bom dia a todos vocês que entraram agora. Vamos ver se eu consigo acompanhar. Adri, você é funcionária pública ou não? Cada chat, espaço criativo. Tá perguntando se... Adriana também, você é funcionária pública ou não? Ela tá te perguntando se você é funcionária. Eu ainda não posso fazer porque sou funcionária pública. Então, o funcionário público, ele até pode fazer o cadastro no MEI, mas aí você precisa ver quais são as ressalvas que tem. E aí, pelo site do gov.com.br, você vai ter a informação de quais são os funcionários públicos que podem fazer. Existem, sim, servidores públicos aptos a ter o cadastro no MEI. Mas aí você precisa analisar se a sua função, a sua atividade está dentro dessa possibilidade. Ele tem aqui dentro do portal do empreendedor quais são as atividades que podem ser cadastradas como MEI, tá? E aí, no seu caso, que é funcionária pública, você pode tirar essa dúvida direto pelo site, porque eu sei que tem, só que depende de qual é a sua atividade. A sua atividade, acho que é artesanato também, né? Igual a minha. Então, você pode ter, desde que você não venda, não faça trabalhos ligados à sua atividade de funcionária pública, ao órgão que você trabalha, e nem a um outro órgão que seja relacionado ao seu, porque aí ele vai entender que você tem privilégios, né? E peraí, que agora vocês estão falando rápido, eu demoro um pouco para acompanhar, vamos lá. Bom dia, Jamile. Bom dia. Além do MEI, é importante ter o CNPJ também. O MEI já vai te dar o CNPJ. Quando você fizer o cadastro, ele automaticamente te dá um número de CNPJ, o cartão do CNPJ. Então, é junto, né? Os dois são ligados. Não tem como fazer o cadastro do microempreendedor sem ganhar um CNPJ de presente, que é a sua pessoa jurídica, e aí você pode abrir conta no banco como pessoa jurídica, você compra veículo com desconto como pessoa jurídica, você pode fazer empréstimo como pessoa jurídica, que a taxa é menor. Então, tem muitos benefícios do CNPJ, só tem benefício, né? Tirando alguns casos, que foi o que eu falei, quando você trabalha com carteira assinada, se você abrir o CNPJ e for demitida, não tem direito ao seguro-desemprego.
Então, isso não é bom, porque o seguro-desemprego, quando a gente sai de uma empresa, ajuda muito. E aí, se você tiver o CNPJ, você não pode. Então, se você for MEI e for trabalhar em uma empresa com carteira assinada, você tem a opção de dar baixa no seu CNPJ. Aí você não vai mais contribuir e vai poder receber o auxílio-desemprego quando você precisar. Aí você abre novamente o seu MEI. Mas já estou buscando saber assim que eu sair de lá. Isso, então, mas procure saber até antes, se você achar que vale a pena fazer o CNPJ, né? Porque o CNPJ, ele te dá uma credibilidade, né? E até compras, você consegue comprar produtos com desconto quando você informa a pessoa jurídica na compra, né? Então, ele tem muitos benefícios e ele contribui para a sua aposentadoria, né? Porque o funcionário público, ele paga diferente, né? Ele também não tem o fundo de garantia. O que convém também, não teria como nós recebemos o fundo de garantia se nós não recolhermos, né? Ele poderia nos dar a opção de recolher um fundo de garantia, assim como as empresas fazem, para a gente poder resgatar depois. Mas aí não é tão vantajoso, porque vai subir o valor que a gente tem que pagar, né? Eu acho que R$60 tá fácil ali de pagar, tá dentro das nossas possibilidades, mesmo que você não esteja tendo renda no seu trabalho como MEI, você consegue fazer esse pagamento mensal de R$60, né? O que acontece? Fiz o MEI mês passado, Cristina tá falando bom dia, Cris. Fiz o MEI mês passado, muito importante. Eu também acho que eu comecei a fazer. Eu utilizei esse tempo de carência a que eu tinha direito. Então, eu saí da empresa, do meu trabalho formal, fiquei 1 ano sem pagar contribuição. Quando esse 1 ano acabou, eu comecei a pagar, eu fiz o cadastro no MEI e comecei a pagar esses R$60. O que acontece quando você para de pagar? Não acontece nada, você pode, só que se você precisar, você não vai poder usar. E ele vai correndo juros. Os juros é pequeno, mas corre juros. Então, quando você for pagar, você vai ter aquela dívida ali com o governo, né? Dos tributos que você não pagou. Não funciona desse jeito. Eu não trabalho mais com isso, vou trabalhar com carteira assinada, então é só deixar de pagar que ele cancela automaticamente. Não, ele não cancela. Você tem que entrar no site e dar baixa no seu CNPJ, senão ele continua cobrando todos os meses. E aí você fica com essa dívida ativa. Ela não morre. Não é porque você não está pagando que vai esquecer disso, não. Você precisa dar baixa. A baixa você também dá por esse site. No Já Sou MEI, você vai descer no campinho ali, você vai enxergar o que está abaixo do CNPJ. Então, é importante que você dê baixa quando você não trabalha mais com isso, quando você não quer mais pagar a contribuição, porque senão ele fica contabilizando. Mas o bom é que se você ficar um período sem contribuir, você tem a opção de um parcelamento, e esse parcelamento ele vai deixar num valor entre, no máximo, R$60, que é o valor da contribuição. Então, não vai ser um parcelamento tão difícil de pagar. E você continua pagando, porque para você ter acesso aos benefícios, você precisa ter uma contribuição paga em dia. Então, por exemplo, eu fiquei 1 ano sem pagar. Eu estou com um atraso de 1 ano. Mas esse mês eu paguei. Então, eu estou 1 ano. Nós estamos em março. Eu estou desde março do ano passado sem pagar. Mas esse mês eu paguei. Se eu ficar doente amanhã, eu posso dar entrada no meu auxílio doença e vou receber porque eu paguei esse mês. Agora, se eu estou há 1 ano sem pagar e eu fico doente, eu não tenho direito. Entenderam? Você tem que estar com pelo menos uma parcela ativa, que é a daquele mês, que você precisar do benefício. Entenderam mais ou menos como que funciona? Estou ajudando vocês. Tem mais alguma dúvida? Já é verdade, Adriana. Xará. Que legal, não sabia, Jamília. A Cris entrou agora. Bom dia, Cris. Nós estamos falando sobre MEI. Você já tem MEI? Foi fácil de fazer? Foi você que fez? Foi outra pessoa? Eu ia trazer um contador aqui para falar com vocês sobre o MEI.
Mas eu não trouxe. Por quê? Como que eu vou explicar para vocês que você é capaz de fazer, que é um processo simples para fazer, se eu trouxer um profissional que faz? Então, achei que não ia fazer muito sentido eu falar que você pode fazer e trazer um profissional que vai cobrar para fazer. Então, por isso é que eu quis mostrar para vocês como eu faço. Oi, Cássia, tudo bem com você? Bom dia! Sim, já tenho, eu mesma fiz, não é super simples. Às vezes surge alguma dúvida. Eu fiquei em dúvida quando eu fui fazer a inscrição municipal, porque eu precisava emitir uma nota fiscal. O que eu fiz? Fui lá na Casa do Empreendedor, vou colocar aqui a telinha da Casa do Empreendedor para vocês, aqui. Aqui, ó. Banco do Povo, Espaço Empreendedor. Esse é o que fica aqui na minha cidade, tá? Em Sorocaba. Fica na Afonso Vergueiro. Falei Álvaro Soares, não, é Afonso Vergueiro. Próximo do shopping Sorocaba. Na sua cidade também tem Espaço do Empreendedor, é só você procurar lá. E quem ajuda muito também o empreendedor, muito, é o Sebrae. O Sebrae, você pode procurar o Sebrae da sua cidade e ir lá que eles vão te ajudar muito e vão te ajudar em tudo, todas as dúvidas que você tiver. Quando eu tive dúvida como fazer a inscrição municipal para emitir nota, eu fui lá nesse Espaço do Empreendedor, fui super bem atendida, eu estava grávida até na época, a moça muito simpática, fez todo o cadastro, me explicou como funciona tudo e hoje eu posso emitir nota fiscal municipal. Você tem a nota estadual, que você faz pelo site mesmo, o site do Portal do Empreendedor, ou você faz a municipal, que é pelo da prefeitura. Então, eu consigo emitir as duas, ela me ajudou muito, às vezes pagamos porque não somos instruídos aos nossos direitos. O brasileiro não tem muita informação do que pode fazer por si só, verdade. Verdade, às vezes a gente paga até sem perceber, porque quando você entra, você joga lá no Google, MEI, como fazer cadastro no MEI, vai aparecer umas empresas que são muito parecidas com o nome do governo, né? Eu vou até entrar aqui no meu para mostrar para vocês aqui, para ver, acho que a primeira que vai aparecer para mim é o Gov, porque eu já entrei antes, mas aparece Portal do Empreendedor, mas que não é do governo. Ó, aqui, ó. Tem um aqui, ó, antigo Portal do Empreendedor é o oficial, tá? Tá escrito assim, ou você entra no www.gov.br, verifica se tá o cadeadinho na frente do www, porque aí o site é seguro, e o antigo.portaldoempreendedor.gov.br, é o Portal do Empreendedor, mas tá lá Gov. Tem que se atentar a isso, porque senão você entra numa empresa que é de contabilidade, que vai cobrar para te fazer esse cadastro. Então, eles vão fazer um negócio de graça e vão te cobrar para fazer o cadastro que é de graça. Tudo bem que é barato. Acho que uma vez eu entrei sem querer, acho que é R$80. E aí você pensa o quê? É barato? Vou pagar, né? Já faço, mas na verdade você preencheu os dados. Porque os dados lá que você preenche, o seu nome, seus documentos, seu endereço, a atividade que você faz é exatamente o cadastro que você vai preencher no site do governo. Então, você já está preenchendo, você já está fazendo o seu cadastro e ainda está pagando para eles. Então, é por isso que eu trouxe essa conversa aqui, essa live, porque eu achei ela muito válida. Por isso mesmo, porque às vezes a gente paga porque não entende muito bem como funciona, porque é leigo, tem medo de errar. Mas é um cadastro muito simples de fazer. E nisso o governo é bom, porque ele facilitou muito o cadastro. Então você consegue fazer pelo celular, por aplicativo. Alguns minutos você faz, ele te dá o CNPJ. A inscrição estadual também é simples de se fazer. Eu pedi auxílio, porque como eu estava grávida, eu já estava com a barrigona, tudo. Eu falei, vou lá porque é mais fácil, eles já fazem para mim. E realmente é isso, eles fazem para você. Então, você pode ir lá. Se você quiser fazer o seu cadastro através do Espaço do Empreendedor, você pode procurar o Sebrae, você pode procurar o Banco do Povo, que eles fazem para você e até imprimem lá o cartão CNPJ já para você ter. Anota o número do CNPJ, porque você vai usar ele sempre.
E outra coisa que eu vou passar aqui com vocês também. Como você registrar a sua marca. Porque tem gente que chega a cobrar 1.600, tem gente que cobra R$900 para fazer o registro da sua marca. Sabe quanto eu paguei para registrar a minha marca, a minha telezinha? Além da tatuagem, acho que a tatuagem saiu mais cara do que o registro da marca oficial no INPI. R$140. Eu paguei R$140 para fazer o registro da minha marca. O mais barato que eu achei, 800 e tralalá, para pagar. E eu vou ensinar vocês a fazer também o registro da marca. Não é difícil, é um pouquinho mais complicado do que o MEI. Mas não é difícil. Você faz aí da sua casa e eu vou explicar direitinho para vocês como que faz isso numa outra live. Eu vou tentar fazer um programinha, assim, um videozinho bem legal, bem explicativo para vocês. Mas aí, se alguém já tem algum interesse em registrar uma marca, porque a marca, né, Dri, é importante, né? É importante que você tenha o registro da sua marca, porque ela é só sua e você pode usar à vontade, não é? Você não vai achar nenhum concorrente. Eu fiz a minha telezinha, e realmente essa tatuagem foi mais cara que o registro da marca oficial. Eu fiz porque eu quero usar a minha vontade. Eu não quero que ninguém tenha a minha marca, só eu. A minha é mais difícil de encontrar uma sócia, né? Então, a Adri pagou R$300 para fazer. Até que você pagou barato, né? Acho que você fez com a... Ai, como que é? Que tem lá, seja dona da sua marca, não é? Como que é o nome dela, Adri? Fala ela aí. Fala o nome dela aí. Que ela até não tá cobrando muito, né? Mas, gente, tem gente que cobra R$1.500, R$1.600 para fazer o registro de marca. Minha filha pagou R$600. Então, ó, libertador. Realmente é bom você saber que não vai ter nenhuma outra My Kids, né? Que é sua, que te pertence. Então, eu fui ver para fazer a minha, vai ficar 800. Então, você não vai pagar os 800 porque eu vou te explicar como você fazer. Você mesma vai fazer. Não tem segredo nenhum. A única coisa chata, e isso é mal dos sites do governo, é que você entra lá no gov.br, ele te dá toda a explicação, mas não te dá o link para fazer. Aí você tem que entrar no site antigo, porque o governo ele é muito desatualizado, né, em tudo. Você tem que entrar no site antigo do INPI para conseguir fazer. Mas isso daí, gente, é fácil. Isso é o mesmo processo que você vai pagar R$800 para a pessoa fazer, você vai fazer e você vai pagar só 140. Então, é importante a gente também economizar nessas coisas, né? Porque dinheiro não tá nascendo em árvore, né? A gente rala para dar um dinheiro para a pessoa. Né? A Adri ainda não pagou caro, porque essa moça, eu sigo ela também. Do Seja Dona da Sua Marca, né? Ela. Tô tentando lembrar o nome dela. Esqueci. Ela passou por isso. Ela cobraram super caro dela para fazer uma marca. E aí, essa marca já tinha sido registrada. Ela ficou um tempão e ainda perdeu a marca. E aí, ela foi procurar saber como que funcionava esse processo. E descobriu como fazer. E agora, ela vende esse serviço. Como fazer. Eu também poderia vender esse serviço, mas eu não vou vender. Eu vou dar esse serviço para vocês, para quem está me seguindo agora, porque ainda nós somos poucas, né? Somos poucas aqui no canal. Então, todo mundo que começa com a gente vira irmão, né? Vira família. Então, todo mundo que é família, a gente ajuda de graça, não é? Eri vai 140, vai ser por cada classe. Tem isso também, é cada classe. Se você a quantidade de classes que você coloca. Se você colocar várias, você vai pagar por várias classes. Mas aí tem uma classe que vai abranger várias coisas. Então não tem necessidade também de você costura. Você vai artesanato, costura criativa, costura confecção.
pega uma costura em geral ali e tá valendo, já registra a sua marca em uma classe só. Se você pagar por várias, aí vai ficar mais caro mesmo. Eu paguei 182 por cada classe, que foram 3, porque aí ela tá colocando um valor que é o ganho dela, né? Mas ela não tá cobrando caro. Ela tá colocando um valor dela. Então, você acabou pegando 3 classes, mas aí você tem que buscar uma classe que consiga abranger tudo. Eu fiz uma classe só, que vai pegar uma parte maior da costura, que vai agregar o que eu quero. Agora, se você quer fazer vários segmentos, aí cada uma sai esse valor. Mas imagina você fazendo isso com um contador. Quanto que não vai ficar as suas várias classes, né? Mas tem que ver o que entra nas classes. Tem uma lista gigantesca de classes, né, Tri? É enorme. E aí você tem que ir lá procurando qual a classe que você quer, que vai dar o teu suporte, né? E maior, vai abranger maior, porque tem 500 mil, né? Porque eu faço maternidade e o trocador entrava em outra classe. Então, mas aí o INPI, ele dificultou justamente para que você gaste mais. Mas você entra só na maternidade ali e não precisa, ela já vai abranger tudo, não é a costura. Eu peguei lá um que tinha costura em geral. Então, eu não vou entrar ali em todos os tipos de costura que eu faço, porque senão eu vou ter 10 classes. Aí eu pego uma que tem a ver com confecção. Por quê? Se você for colocar lá, por exemplo, você que dá aulas também, então você já teria que fazer uma outra para certificado, uma outra porque você dá aula, não porque você só faz seu produto. E aí você não precisa fazer todo rigorosamente. Você pode, assim como quando você faz o seu CNPJ, que ele te dá as opções das atividades que você pode fazer, né? Você pode incluir um monte de atividade lá, acho que tem, não sei se 20, 50 atividades que você pode colocar, né? E aí você coloca tudo que é relacionado ao seu, mas o que as empresas estão fazendo hoje em dia? Para burlar a pandemia. Estão colocando lá que trabalham com insumos de higiene, que vendem insumos de higiene. Aí coloca lá um álcool em gel lá na prateleira, tá bem de tecido. Coloca lá algumas coisas de higiene e pronto, já está dentro da atividade essencial, porque veio de produtos básicos. Então, você tem essas possibilidades de incluir as coisas ou também de retirar as coisas, que é o caso do registro de marca. Retire, deixa ali o básico. Você trabalha com maternidade, coloca só a classe maternidade ali e entenda que isso vai abranger tudo. Porque senão você vai ter realmente muitas coisas, muitas categorias lá. Eles separaram tudo, eles dividiram muitas categorias. Peraí, gente, que eu comecei a falar aqui, eu perdi o que vocês estão comentando aí. Deixa eu voltar. Com a Dani. É Dani o nome da moça do Cria autoridade, é verdade. E fui ver para minha filha, ficou 800, Dani Brits, dona... Vou amar e usar esse valor no meu ateliê, 300 mais a taxa do INPI. Tá, ela cobrou R$300 para fazer o cadastro para você, né? E Dani, o nome dela é Eri. Eri 140 vai ser por classe. Eu paguei 180 por cada classe, que foram 3. Entendi, mas tem que ver o que entra nas classes. Porque isso mesmo, só sei que vale a pena, gente. Vale a pena você ter a segurança de usar o seu nome, né? Forma um grupo com a gente, lá a gente põe as dúvidas, a gente vai ajudando você a juntar público. Vou formar um grupo com vocês, sim. Por isso a importância de definir o nicho. Exatamente, quando você tem um nicho, fica mais fácil você registrar a marca. Na hora das classes lá, fica mais fácil você definir qual é a classe que você tá.
Muitas informações que eu não tinha. Legal, Jamile, bacana. Tem muita informação realmente aqui que é útil para gente que trabalha como autônoma, que vai nos fazer formalizar, vai nos fazer ter identidade, como disse a Adri, né? Uma identidade vai nos fazer profissionais com credibilidade. E você ter também o registro da sua marca dá credibilidade para o seu ateliê, para o seu negócio. E é um custo acessível. Tem muita gente que não faz porque é caro, mas é caro quando você vai pagar para alguém fazer. E aí eu não vou dizer que a pessoa está errada em cobrar, porque não, é aquele processo do quanto custa um prego e quanto custa para saber colocar aquele prego, não é? Então, a pessoa ela cobra pelo saber dela, né? Porque muita gente não sabe. Então, ela pesquisou o trabalho do INPI. Quando eu fui registrar a minha, eu li muitas coisas lá no site do INPI para ver como funciona o processo. Eu vi essa parte toda de classes, onde que eu poderia colocar a minha para que eu não precisasse pagar por várias classes e aí ter um custo adicional muito alto. E para fazer e ter a minha marca e ser dona da minha marca, não correr o risco de fazer todo um trabalho visual e de repente alguém vir e falar, você não pode usar essa marca porque ela é minha, eu registrei ela. Esse é o risco que você corre quando não tem. Agora, quando você tem uma marca, assim, por exemplo, a My Kids, a Cadachart, eu que tenho meu atelizinha, são marcas próprias, né? São a nossa identidade ali na nossa marca. Então, de repente, aí você fica super famosa. Sim, é um infoproduto, ele vende conhecimento, exatamente. Aí nós vamos virar uma Zara da vida. Futuramente, né? Todo mundo acredita fielmente que vai crescer muito. Vai ser uma marca muito conhecida. Aí você não registrou a sua marca. E é uma Zara da vida. O que acontece? Outra pessoa vai lá e registra e tira de você. Aí você tem que pagar para usar a marca. E outra coisa, quando você tem uma marca, se você quiser abrir futuramente filial, aí você vende a sua marca, né? Você vende o seu nome. Tem muita gente que faz isso. McDonald's faz isso, né? Tem muitas filiais do McDonald's que vendem a marca dele. E tantos outros, o Boticário, a própria Zara, não é de um dono só, são vários donos. Eles compram a marca, porque é uma marca que tem credibilidade e trabalham em cima dela, né, seguindo o layout dela. E aí pagam royalties. Para eles, o mundo da administração, ele é bem intenso, né, bem extenso, tem muita informação. E aí eu vou contribuir com quem estiver comigo neste momento, com todo o prazer do mundo, vou fazer com vocês. O imposto de renda também, quem quiser que eu traga aqui como fazer declaração de imposto de renda, aí eu trago para vocês. Eu sou formada em administração, eu fiz gestão financeira, fiz administração de negócios e fiz serviço social para atender vocês. Todo esse meu histórico escolar está aqui à disposição de vocês para contribuir com o crescimento de todo mundo, porque não é à toa que a gente faz... Oi, Cláudio, bom dia, tudo bem? Não é à toa, nada na nossa vida é à toa. Todas as nossas formações vêm para isso, para que quando a gente entenda a nossa missão nessa vida, nós possamos usar todo o conhecimento que adquirimos durante toda a nossa existência, né? Vou precisar declarar, quem fazia o meu foi embora. Então, eu declaro, acho que desde o primeiro ano que eu precisei declarar imposto de renda, eu fui ver quanto custava. Aí falei, não dá, não vou pagar não, vou ver como funciona. Se for muito difícil, eu pago. Fui lá, olhei lá a declaração, pesquisei. Todo ano você tem que saber qual é a alteração que aconteceu naquele ano, né?
faz as mudanças para você fazer o cadastro, mas na maioria das vezes é muito básico, né? Seria difícil, vai ser difícil quando nós formos empreendedores de sucesso, tivermos muitas empresas, muitos funcionários, muitas ações, um patrimônio muito grande, aí vai ser difícil, para leigos vai ser difícil, mas como esse não é o nosso caso ainda, a gente faz o imposto de renda também, te ajuda a fazer, manda mensagem para mim no direct que eu te ajudo a fazer sim, com todo prazer, porque eu aprendi a fazer, eu estudei muito para chegar aqui agora e fazer. Gente, é 10 horas no horário de vocês. 10 horas. Vamos encerrar a nossa live. Já deu 1 hora. Espero que tenha ajudado aqui vocês a terem uma noção do que é um MEI, como fazer o cadastro. E aí entrei num outro assunto que é o do registro de marca, mas vai ter uma live própria para o registro de marca, para explicar melhor para vocês. Logo, em breve. Declaração de imposto de renda também. São 10 horas. São 10 horas, bem lembrado. 10 horas. E aí, vou só colocar um outro aqui que está falando as vantagens de ser um MEI, para vocês darem uma lida. Sebrae contribui muito, o Banco do Povo contribui muito, o Portal do Empreendedor contribui muito para ajudar vocês. E aí, qualquer dúvida que tenha além disso, só deixar nos comentários ou me mandar uma mensagem privada que eu respondo. E a gente vai passando mais informações aqui para vocês ao decorrer da semana, tá bom? Muito obrigada pela participação, meninas, adorei ter vocês aqui. De coração, vocês contribuíram muito, são maravilhosas. Vou deixar ela salva, sim, vai ficar no IGTV salva, porque tem muita gente que acaba não assistindo no horário, no ao vivo, mas assiste depois. Então vai ficar salva no IGTV. Muito obrigada a todos vocês pela participação. Espero ter ajudado. E se surgir alguma dúvida, se precisar de alguma ajuda, eu estou à disposição aqui para vocês, tá? Fiquem com Deus. Até mais. Tchau.